Vamos agora para o último bloco do programa da Academia Internacional de Direito e Economia, Caminhos do Direito e da Economia. Estamos falando fundamentalmente sobre o PAC nesses últimos dois blocos. E uma observação de que a nossa malha rodoviária está altamente prejudicada é que também há um determinado viés ideológico. Nas chamadas reservas indígenas, os indígenas têm se oposto a que se possa passar. Houve, inclusive, se não fosse a decisão do Supremo, em que, para se passar em reservas, eles fechavam à noite, os caminhões tinham que ficar parados até que eles abrissem para que os caminhões passassem em estradas federais. E nós sabemos que os índios, nós brasileiros, só podemos andar em 87% do território nacional, em 13% só com autorização de uma fundação, FUNAI, da Fundação Chico Mendes. Agora, grande parte de índios que estão hoje em reservas indígenas não são brasileiros. Como na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, no Peru, na Venezuela, na Colômbia, não existe as mesmas leis de proteção que nós temos no Brasil. O que nós temos recebido de índios dessas etnias é qualquer coisa impressionante. Então, brasileiro não pode, e índio não nascido no Brasil pode ficar lá, além de poder andar em todo o território brasileiro. Eu tenho a sensação que esse viés ideológico em que se deu aos índios mais do que eles tinham terras no momento em que foi aprovada a Constituição, porque o que fizeram os antropólogos? Foram há 100 anos não havia uma tribo aqui, então essa terra tem que ser da mesma etnia. Onde é que estão as outras etnias? Procuram uma outra etnia mais adiante e encontram, diz, olha, os senhores estão a 200 quilômetros, mas os senhores já possuíram terra. O Supremo decidiu, não se discute. O que o Supremo discute, mas eu, se tivesse votado, ficaria com o voto do ministro Marco Aurélio de Mello, que diagnosticou. Mas isso, evidentemente, traz um problema ideológico que dificulta. E esta é a razão pela qual, além dos problemas não inversão no PAC necessário em nível de rodovias, porque não é o ideal, mas é melhor ter rodovias do que não ter nada, nós estamos vivendo também em alguns lugares. E eu gostaria, Paulo, que você tecesse suas considerações, inclusive do custo. Quanto o custo, por exemplo, escoar a soja no Brasil, escoar na Argentina e nos Estados Unidos. Doutor Ives, este bloco em particular, de uma certa forma amarra todos os outros que nós tivemos a oportunidade de dialogar aqui no dia de hoje. Por que eu falo isso? Porque o conteúdo ideológico está tão impregnado no atual governo. Aqui não se trata de uma tentativa de desancar o governo, mas apenas esclarecer alguns aspectos, uma crítica construtiva. Até porque também nós temos feito elogios ao presidente Lula no constantemente. Em alguns setores, claro, a política do governo tem sido muito boa. Correta. Em outras, claro, completamente equivocada. Quando o senhor até mencionou sobre a diferença do trato do presidente com as nações civilizadas, exceção feita a questão recente do problema com a Itália em virtude do terrorista que aqui se encontra, e com as nações sul-americanas, eu ouso imaginar, um raciocínio extremamente subjetivo, mas que, além de existirem duas equipes assessorando o presidente no plano internacional, no caso da América do Sul, é o viés ideológico, político, de uma determinada tendência que está atrapalhando. E ele se reflete em todos os outros segmentos. Por isso que o PAC, ele não se dá o valor necessário que deveria ser dado e passou a ser uma bandeira publicitária do governo sem que essa bandeira se transforme em algo concreto. Veja, doutor Ives, no caso, o produtor de soja do Brasil, o senhor até mencionou num outro bloco sobre a questão da soja, principalmente com um boom que houve no setor, ele não consegue transformar a riqueza da sua produção, que é uma mistura, podemos dizer, de uma bênção divina com uma qualidade técnica de produção muito desenvolvida, ele não consegue transformar isso em riquezas concretas para o país. Por quê? Demérito dele? De forma alguma. O problema é a falta da infraestrutura. Ele gasta $35 por tonelada para colocar a soja do Cerrado até o Porto de Santos e do Porto de Santos para os destinos de exportação. Já os Estados Unidos
gastam 15 dólares por tonelada. E a produção de soja norte-americana não chega aos pés da produção brasileira. E para que alguém não diga, no programa está sendo feita uma comparação entre dois países absolutamente diferentes, com poderes diferentes, eu trago até porque nós falamos muito da Argentina, eu trago o exemplo da Argentina. A Argentina, que é um país que também tem problemas, né, como o Brasil, gasta 14 dólares. Então, nós estamos diante de uma realidade que afeta, em primeiro lugar, a estrutura geral do governo. Em segundo lugar, os empresários brasileiros como um todo, sejam os dos agronegócios, mais os produtores em geral. Em terceiro lugar, os fornecedores de serviços, inclusive as próprias transportadoras rodoviárias, porque elas não conseguem desenvolver um trabalho com a mesma qualidade de desenvolver se as rodovias fossem, no mínimo, razoavelmente boas. O mercado de seguros como um todo, porque ele é obrigado a aumentar o prêmio. O coeficiente de sinistralidade é maior, então o impacto no custo Brasil é enorme. Diante desse quadro, infelizmente o PAC não saiu do papel, como o senhor disse, está empacado, e questões como a dos índios, rapidamente vale a pena abordar, nem falo da questão da reserva e da decisão do Supremo, porque o senhor é a pessoa mais autorizada para falar disso, mas uma experiência vivida. O Rodoanel, ligando a Baixada Santista, o principal porto da América Latina, a grande metrópole, o interior do estado e o Brasil como um todo, deixou de ser construído, além dos recursos do BNDES que não vieram em tempo hábil, foram para outros países para satisfazer interesses ideológicos e não ali na artéria do nosso país, mas também por conta da tribo dos índios Crutucus, uma tribo de apenas 120 índios, porque as pistas do Rodoanel passaria a 7 quilômetros da reserva. Então os antropólogos, os estudiosos de plantão, todos aqueles que eu respeito profundamente o posicionamento deles, mas não tiveram uma visão macro. Prejudicaram 180 milhões de brasileiros, prejudicaram a economia para preservar supostos interesses dos indígenas daquela localidade. Brasileiros e não brasileiros. Brasileiros e não brasileiros. E grande parte também é de outra nacionalidade. Então é muito difícil hoje em dia um programa de desenvolvimento. O empresário brasileiro é quase um herói de atuar com um sistema tributário que o senhor também, melhor do que ninguém pode falar, merece ser reformado, um sistema político merece ser reformado, mas as bases do desenvolvimento, o PAC, que eu vi com bons olhos, eu gostaria que ele tivesse desempacado, mas não desempacou, e o Brasil é muito prejudicado com isso. Eu tenho a impressão que nesse ano de 2010, 2009 e 2010, que é um ano pré-eleitoral, certamente esse problema o governo Lula vai ter que enfrentar. Se ele pretender manter a mesma popularidade que tem mantido, está caindo. Mas está caindo também em virtude da crise nacional e mundial. Mas ele vai ter que equacionar esses problemas, porque isso gera emprego, gera desenvolvimento, facilita, reduz preços de produtos internacionais. Nós passamos aí a poder concorrer com os outros produtos de outros países em melhores condições. Enfim, ele terá que fazer alguma coisa que não seja apenas o discurso. O discurso, quando é desmentido pelos fatos, é o pior. O Hitler, no final do seu governo, ele falava que os alemães iriam conquistar a guerra, que teriam a bomba atômica, que iria curvar os aliados, e as bombas voadoras, a V1 e V2, que de rigor não equacionaram problema nenhum. E o pior é que a população alemã acreditava até o fim do ano de 44. Foi só quando eles perderam a campanha das Ardennes, que os aliados entraram na Alemanha, é que eles perceberam que a guerra tinha sido perdida. E a essa altura, o próprio Hitler, nas duas frentes, quando ele viu que Berlim seria invadida, ele preferiu o suicídio. 8 dias depois, os seus generais renderam-se incondicionalmente. Em outras palavras, o discurso só não adianta. Ou nós equacionamos o problema das estradas brasileiras, com inversões nas estradas, e não é aumentando despesas de custeio, aumentando os amigos do país que se beneficiam, mantendo estruturas em que investimento 1,5 bilhão de reais no mês de janeiro, mão de obra no mês de janeiro 16 bilhões, despesas de custeio 11 bilhões. Na verdade, não é assim que um país progride. O presidente Lula
É um momento de, dentro da crise, perceber que estamos efetivamente em crise e talvez as lições de Keynes, que é nesse momento que o Estado tem que investir pesado para gerar empregos e, ao mesmo tempo, naquilo que é efetivamente necessário, ou então nós viveremos de discursos. Mas os discursos também têm perna curta, porque mais cedo ou mais tarde os fatos desmentem. Com isso, nós encerramos o nosso programa e eu agradeço muito ao Paulo Cremonese, como os senhores perceberam, um bom conhecedor de seguros, direito, de economia, de comércio exterior, e nos deu uma excelente visão do setor. Muito obrigado aos telespectadores. Está encerrado o nosso programa. Obrigado.